estátua de Zeus. Nem Da Vinci conta que a famosa estátua de Zeus, rei dos deuses da mitologia grega, foi criada pelo escultor ateniense Fídias, no século V a.C. A majestosa estátua tinha cerca de 12 metros e foi construída em madeira revestida com materiais preciosos. Partes do corpo em marfim e mármore, o manto em ouro e os olhos com pedras preciosas. Talvez esmeralda ali, um rubizinho, só para dar um toque. Ficava coberta por um manto de seda púrpura e era descoberta em ocasiões de solenidade. Ele segurava uma estátua de Nike, a deusa grega da vitória, na mão esquerda e na mão direita um cetro com uma águia empoleirada. A estátua foi colocada no templo de Zeus, na cidade de Olímpia, onde eram realizados os Jogos Olímpicos a cada 4 anos em sua homenagem. Por volta do ano 393 d.C., época em que Roma dominava o mundo conhecido, o imperador romano Teodósio baniu os Jogos Olímpicos da Grécia e o Templo de Zeus foi fechado. A estátua foi levada para um templo em Constantinopla, onde acredita-se que tenha sido destruída por um incêndio no ano de 462. Uma curiosidade sobre essa estátua é que, no final dos anos 30 d.C., o imperador Calígula tentou a estátua para si, mas não obteve sucesso, como várias coisas que ele tentou, O Colosso de Rhodes. Nem Da Vinci conta que o Colosso de Rhodes foi a maior estátua do mundo antigo, com surpreendentes 30 metros de altura, a mesma altura do Cristo Redentor, com a diferença da paisagem, é claro. Feita em bronze pelo escultor Cares de Lindos, lindão, levou cerca de 12 anos para ser concluída por volta de 280 a.C. na ilha de Rhodes. Reza a lenda que os moradores da ilha venderam ferramentas e objetos deixados pelos macedônios e derreteram armas para aproveitar o bronze na obra. Era uma representação do deus Hélio, o deus grego do sol, e tinha em uma das mãos uma chama, como a estátua da liberdade, e na outra uma lança. O historiador Plínio, o Velho, escreveu: mesmo deitada, desperta nosso espanto e admiração. Poucos conseguem segurar o polegar com os braços, e seus dedos são maiores do que a maioria das estátuas. Imagina só o dedinho do menino! Algumas representações afirmam que os navios passavam entre suas pernas no porto, mas é questionável devido às dificuldades de suportar seu tamanho colossal. Ficou em pé cerca de 60 anos, mas não resistiu a um terremoto no ano de 226 a.C. e não foi reconstruída por pensar em ter ofendido ao deus Hélio. Depois de 800 anos, as forças inimigas precisaram de 900 camelos para carregar o que ainda havia de uma das maravilhas do mundo antigo com a vida mais curta. Se curtiu o conteúdo, comenta dedinho para eu saber e continuar fazendo isso por aqui. Nem Da Vinci conta que das 7 maravilhas do mundo antigo, o mausoléu de Halicarnasso é uma das menos conhecidas. No século IV a.C., a cidade de Halicarnasso e o reino da Cária eram governados pelo rei Mausolo e sua esposa, a rainha Artemísia, que era também sua irmã. Nessa cidade eles não poupavam gastos para encher de estátuas e templos de mármore. No ano 353 a.C., após Mausolo partir dessa para melhor, Artemísia ficou tão triste e quis homenageá-lo chamando os maiores artistas disponíveis da Grécia para construir a catacumba de seu rei irmão. E aí foram lá, os arquitetos Sátiros e Pítios. Resolveu o problema. Foi construído sobre uma colina e tinha 45 metros de altura, revestido de mármore branco dos top para demonstrar sua grandiosidade. Cheio das esculturas em alto relevo ao redor, 36 colunas de 12 metros cada no terraço e no topo uma estátua de uma carruagem com 4 cavalos em mármore, Mausolo e sua esposa. A rainha Artêmisis não viveu para ver a obra finalizada, mas foi colocada ao lado de seu mano nessa das grandes maravilhas do mundo antigo. O esplendor do túmulo de Mausolo era tão grande que a palavra mausoléu só existe hoje graças ao seu nome. O local foi destruído por terremotos no período medieval, mas em 1846 alguns fragmentos foram escavados e se encontram hoje no Museu Britânico em Londres. A cidade de Alexandria, fundada adivinha por quem? Era cercada de águas rasas e rochas, por isso de muito difícil acesso ao porto fundado no século III pelo Grande. Construído durante o reinado de Ptolomeu II, na ilha de Faros, sim, é por isso que o nome Farol. E os que falam inglês, que são diferentão, chamam de Lighthouse. Tinha cerca de 140 metros e era a segunda obra mais alta construída na antiguidade, perdendo somente para a Grande Pirâmide. A base era quadrada, seguida de uma parte octogonal e no topo circular. Utilizava um espelho durante o dia e uma chama acesa no topo à noite, visível a mais de 40 quilômetros. Isso dá mais de 10 mil hipopótamos. O farol sofreu com vários terremotos e foi ficando abandonado, e as ruínas desmoronaram por fim no século XIV.
Arqueólogos franceses até encontraram vestígios de uma grande estrutura nas águas ao redor da ilha de Faros, em 1994, que supostamente pertencia ao farol. Em 2015, o Conselho de Antiguidades egípcio aprovou a reconstrução de uma réplica na ilha, mas ainda aguarda autorização do governo local de Alexandria. Se você chegou até aqui, comenta Luz, e se quiser deixa alguma curiosidade que eu pesquiso para você. A Grande Pirâmide de Gizé. E nem Da Vinci conta que a Pirâmide de Quéops foi construída por volta de 2500 a.C. e demorou mais de 14 anos para finalizar. Com 146,5 metros, foi por 4.000 anos o monumento mais alto do planeta, até que foi erguida a Catedral de Lincoln, na Inglaterra. Utilizaram cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando cada um mais de 2 toneladas. Como é que levanta um negócio desse? Apesar de teorias como extraterrestres e trenós de madeira para levantar esses pesados blocos, especialistas dizem que mais de 50.000 pessoas trabalharam nas construções e o pagamento era em comida e cerveja. E não era escravo, não. O que mais espanta era o avançado conhecimento e alinhamento das construções, pois até a astrologia foi levada em conta, uma vez que estão alinhadas com precisão à constelação de Órion. De todas as 7 maravilhas do mundo antigo, é a única que ainda está de pé. Por isso tem menção honrosa nas maravilhas do mundo moderno, tanto pela beleza quanto pela complexidade e sua resistência ao tempo. Pensos da Babilônia, ou Hanging Gardens of Babylon. Existem diversas escrituras antigas gregas e romanas sobre a existência dessa maravilha, porém nenhuma prova em escavações que realmente tenha existido. Uma lenda diz que o rei babilônico Nabucodonosor II tenha mandado criar os jardins por volta de 600 a.C. para sua esposa Amitis, que morava em montanhas e sentia falta da vegetação exuberante de sua terra natal. Supostamente criado às margens do rio Eufrates, tinha engenharia avançadíssima para a época, com tubulações e bombeamento das águas do rio. É difícil descrever com certeza a existência, uma vez que nem mesmo Alexandre, o Grande, possui registros da construção. Já Stephanie Dalley, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirma que os jardins e o sistema de irrigação foram uma ideia do rei assírio Senaqueribe para seu palácio em Nínive, 480 quilômetros ao norte, próximo ao rio Tigre. Se existiu mesmo, não sei, mas que deveria ser danado de bonito, isso deveria. O templo dedicado à deusa Ártemis, em Éfeso, era um dos maiores templos do mundo antigo. Ártemis, do latim Artemis, era conhecida como a deusa da caça e da lua e era muito cultuada no mundo grego, com vários templos, porém nenhum tão majestoso quanto o de Éfeso, que foi erguido onde já haviam sido levantadas outras construções pelas guerreiras amazonas, uma vez que Ártemis era também a deusa patrona das mulheres guerreiras. Construído por volta do século 6 a.C., levou mais de um século para sua construção, tinha de medidas cerca de 105 metros de comprimento por 55 de largura e uma altura de quase 20 metros, que dá quase aí umas 5 girafas. O templo foi destruído por um incendiário em 21 de julho de 356 a.C., que foi condenado à condenação de memória, ou seja, ele não deve ser lembrado. Então não vou falar dele nesse vídeo. Reza a lenda entre os efésios que o templo só foi destruído porque a deusa saiu do templo para contemplar o nascimento de uma criança na Macedônia, e um dia seria conhecida como Alexandre o Grande. Em 334 a.C., Alexandre visitou Éfeso e prometeu reconstruir o templo da deusa. Porém, os efésios recusaram a oferta, dizendo que não era justo para um deus construir um templo para outro. Que moral, hein, Xandinho? O templo foi reconstruído diversas vezes, mas finalmente caiu no século 3 d.C. pelos godos. Hoje, Éfeso é território da Turquia e o que resta do templo são esculturas que estão no Museu Britânico em Londres e uma coluna em Éfeso. Se você chegou até aqui, comenta deusa ou então deixa aí um pedido para um próximo vídeo. Valeu!